E nessa sexta-feira, dia 13 de maio, às 21h30, as campeãs brasileiras, campeãs da Libertadores Feminina de 2025, as Brabas do Timão, vai até a Arena Barueri encarar as campeãs da Supercopa do Brasil 2026, as campeãs paulistas de 2025, Ladies Cup 2025 e também a Copa do Brasil de 2025. Será um grande duelo, com certeza. Nós vamos trazer para vocês aí a arbitragem do campo e também as prováveis escalações de Palmeiras e Corinthians, além do histórico deste grande confronto. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações desse grande jogo, o pré-jogo de Palmeiras e Corinthians, que acontece nessa sexta-feira às 21h30. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, se possível compartilhe. E se você não se inscreveu ainda, peço que desse essa moral, se inscreva no nosso canal. Beleza, gente? Pois bem, galera, um grande jogo aí já na terceira rodada do Brasileirão Feminino. Após data FIFA, já vamos ter grandes clássicos nessa terceira rodada. E um deles é sexta-feira às 9h30 da noite, entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians lá na Arena Barueri. Pois bem, e qual é o histórico deste grande confronto? Olha só. Em todas as competições foram disputados 31 jogos entre as duas equipes, com 17 vitórias das Brabas do Timão, 7 empates e 7 vitórias das Palestrinas do Palmeiras. Então, as Brabas levam a grande vantagem no histórico aí do confronto. Pois bem, e como é que as duas equipes estão se saindo nesse início de Brasileirão Feminino de 2026? Vamos começar com as Brabas do Timão, que são as visitantes. Olha só, o Corinthians apresenta em quinto lugar até a segunda rodada com 4 pontos, com uma vitória e um empate, sendo que esse empate foi contra o Fluminense no último jogo, né? Teve 3 gols marcados e 2 sofridos, 66% de aproveitamento. Como já falei, o último jogo contra o Fluminense na Neoquímica Arena, o empate em 2-2 depois de estar vencendo por 2-0, certo? Foi na segunda rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto as Palestrinas do Palmeiras está em primeiro lugar com 6 pontos, 2 vitórias e 0 empates e derrotas, com 6 gols marcados e apenas 1 sofrido, um aproveitamento até agora de 100%. A última partida foi contra o Grêmio fora de casa. O Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1. Então tá aí para vocês a campanha dessas duas equipes no Brasileirão Feminino até a segunda rodada. Pois bem, e os árbitros? Qual é a escala da arbitragem para este duelo? Olha só, o árbitro número 1 vai ser a Charlie Wendy Straub Doretti. Gosto dela, hein? Eu acho uma boa árbitra aí. A assistente número 1, a Leandra Alves Cacete. A assistente número 2, Veridiana Castellani Bispo. O quarto árbitro, Adele Mara Monteiro. Não sou muito fã da Adele Mara Monteiro. E analista de campo, a Simone Xavier de Paulo e Silva. Tá aí para vocês a arbitragem para esse grande confronto entre Palmeiras e Corinthians. Pois bem, e como é que os dois técnicos, aliás, as duas técnicas, né? Vamos ter aí a estreia da Emily Lima, certo? Que, por enquanto, o time do Corinthians
vai ser um suspense. Nós não sabemos como será que essa técnica, nova técnica, Amy Lima, deve escalar as brabas do Timão. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma provável escalação da Emily Lima para este confronto. Também da Rosana Augusto, que por enquanto vem se saindo bem aí nesse confronto, nesses dois grandes duelos que teve aí no início do Brasileirão Feminino. Então nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações da técnica Emily Lima das Brabas do Timão e da Rosana Augusto das Palestrinas do Palmeiras. Vamos lá pro campinho e vamos às prováveis escalações. Bem, então tá aí o campinho. Como será que a técnica Emily Lima vai escalar o time das Brabas para esse grande duelo, esse clássico entre Corinthians e Palmeiras? Pois bem, existe um grande suspense aí, como é que ela vai começar com esse time? Ela vai no 4-3-3? Ela vai no 4-4-2? Pois bem, gente, nós não sabemos qual o esquema que ela mais está usando. Mas se eu fosse começar a treinar as Brabas agora, certo? Eu iria colocar as jogadoras que eu considero, claro, se todo mundo estiver 100%, as jogadoras que eu considero as melhores do elenco, né? Ou seja, as jogadoras que são titulares e podem ser titulares a qualquer momento. Eu vou escolher aquilo que eu achar que é melhor para o time das Brabas. Então eu vou entrar agora na mente da Emily Lima e vamos fazer essa junção de mente aí, que eu vou escalar como se eu fosse o técnico agora, certo? Vou escalar o que é melhor. E no sistema 4-4-2 é um sistema mais seguro para você conhecer melhor o seu time. Principalmente num clássico, né? Você não sabe como é que o adversário vai se adaptar ao seu esquema. Eu iria, para começar a verificar o time, eu iria no 4-4-2, certo? Eu iria no 4-4-2, certo? Pelo menos nesse primeiro jogo, que é um clássico. É um esquema mais cuidadoso, que você não corre muito risco. Bem, então eu acredito que ela deve escalar aí a Lelê como a goleira titular, certo? Tem a Nicole como opção, tem a Hillary, mas a Hillary é a terceira goleira, então fica a Lelê como titular. Aí no 4-4-2 vamos escalar aí o quarteto de zaga das Brabas, começando aqui na lateral direita com a Gi Fernandes, certo? Então vamos colocar a Gi Fernandes aqui na lateral direita. Lembrando, gente, que eu tô fazendo aqui o que eu acho que seria melhor, na minha opinião, para as Brabas, vendo em conta que eu estou começando a treinar o time agora, certo? Então, essa seria a minha escalação e uma opção aí para a Emily Lima. Pois bem, e aí na zaga, a dupla de zaga, certo? Não tem o que discutir no momento, certo? Ela deve ir com a Thaís Teixeira aqui na esquerda, né? Porque é outra opção. Agora, outra opção é o seguinte, não sei como é que tá a situação da Thaís Regina, eu acredito que ela ainda não esteja 100%, e também da Augustina, não sei como é que tá. Então, por via das dúvidas, eu acho que ela vai com a Letícia Teles, por falta de opções, certo? Se a Thaís Regina estivesse 100%, claro, eu ia colocar a Thaís Regina aqui, gente, no lugar da Letícia Teles, certo? Isso a minha opção. Tem também a Duda Mineira, mas a Duda Mineira não entra, quando entra, não entra bem, né? E na lateral esquerda, com certeza, ela vai optar pela Tamires, certo? Vai ser muito difícil ela não colocar a Tamires aqui na lateral esquerda, certo? Muito difícil mesmo. Eu acredito que vai ser a titular, que a Tamires dá bola. O problema da Tamires é quando ela vai trabalhar como ala aqui, certo? Para ela voltar, é um Deus nos acuda, certo? O que ela pode fazer é pedir para a Tamires ficar mais nessa área aqui, porque as atacantes do Palmeiras, meus amigos, minhas amigas, tem uma Tainá Maranhão lá, tá? Tem uma Brena, tem uma Bia Zanerato que pode complicar a vida do Palmeiras. Se ela optar de repente aí, tem a Juliana Passari aí, se ela quiser uma jogadora mais jovem,
ela pode de repente ir aí com a Juliana Passari. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Pois bem, então tá aí formado o quarteto de zaga, certo? Na minha opinião, este é o melhor se você for ver o elenco das Brabas hoje e as condições que as jogadoras estão, certo? Pois bem, e o meio de campo no 4-4-2, é claro que eu vou optar aqui pela Dayana Rodrigues, certo? Aqui no meio, certo? Esse, gente, é meu time, tá? Eu vou de Letícia Monteiro, aqui junto com a Dayana Rodrigues, a Duda Sampaio, certo? Só que aqui é o seguinte, gente, a Duda Sampaio, ela não tem que voltar aqui não, certo? Ela não tem que voltar. Eu quero a Duda Sampaio daqui pra frente, certo? No meio de campo, fazendo isso aqui, ó. Eu quero a Duda Sampaio fazendo isso aqui, certo? Na minha opinião, você tem que liberar a Duda Sampaio. Ela não pode ficar tanto recuada, certo? Eu quero a Duda Sampaio com a meia de campo atacante, certo? Então, daí. E na esquerda eu vou com... Aí é que tá, gente. Eu não iria com a Jaqueline, certo? Eu acredito que ela deve ir com a Jaqueline, mas eu vou colocar aqui a Vicky Albuquerque. A outra opção aqui, certo? É ela colocar a Paola Garcia aqui no lugar da Dayana Rodrigues ou no lugar da Letícia Monteiro, certo? A Paola Garcia, ela é mais técnica, certo? E de repente ela pode optar por ir com a Paola Garcia, vai depender como é que ela está saindo nos treinamentos. E a dupla de ataque, aí é que tá o problema. Pois bem, eu iria aqui com a Belém Aquino, claro, né? A Belém Aquino como a titularíssima aqui, já mostrou que é, e a Gabi Zanotti, certo? Esse seria a minha dupla de ataque e a Gabi Zanotti fazendo aqui o revezamento justamente com a Vicky Albuquerque. Então, essa seria a minha opção. A outra opção também, ao invés da Gabi Zanotti, ela pode optar pela Ivana Fuso, certo? Que vem jogando bem, só que, gente, ela vai ter que brigar por posição, porque, sinceramente, o elenco do Corinthians é muito qualificado. Ela vai ter que brigar por posição, é uma boa jogadora, seria titular em qualquer time, mas aqui no Corinthians, enquanto tiver Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Letícia Monteiro, Vicky Albuquerque, ela vai brigar por posição, certo? Não tem o que fazer, é uma boa jogadora, de repente pode ser uma opção pro segundo tempo. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, que o Corinthians tem em disposição as jogadoras, não sei como é que tá em sentido de lesão, se elas estiverem 100%, eu acredito que seja essa equipe que a Emily Lima deve escalar. A Lelê, Gi Fernandes, Letícia Teles, Thaís Teixeira e a Tamires, Vicky Albuquerque, Letícia Monteiro, Dayana Rodrigues e Duda Sampaio, Belém Aquino e a Gabi Zanotti. Coloca aí nos comentários qual seria a sua opção de escalação e também o seu esquema tático. Pois bem, galera, e as palestrinas do Palmeiras da técnica Rosana Augusto? Eu acredito que ela não deve mudar muito com relação à equipe que ela jogou contra o Grêmio, onde o Palmeiras venceu por 2-1. O que ela pode fazer? No jogo contra o Grêmio, ela foi no 4-3-3, certo? Agora, contra as Brabas do Timão, não sei se ela vai manter esse esquema do 4-3-3, porque ela tem atacantes muito eficazes, certo? Atacantes técnicas, então ela pode de repente para puxar o Corinthians para defesa e ir no 4-3-3, certo? Ou ela pode optar também por 4-4-2. Então, pegando em conta que ela vai no 4-3-3, certo? Ela vai com a goleira Tápia, que eu já coloquei aqui, certo? E aí na direita ela vai optar pela Rai Coutinho, certo? Joga demais essa menina aqui, certo? Eu acredito que o Arthur Elias deve estar de olho nela, né? Uma grande jogadora, uma grande lateral. Pois bem, e a dupla de zaga a gente não tem o que dizer, certo? É aqui a Paty Maldané e a Poliana, certo? A opção, para mim, uma dupla, uma das melhores duplas da zaga do futebol brasileiro no momento, a Poliana e a Paty Maldané, certo? E aí na esquerda ela tem a opção da Emily Lima, ela tem a opção da Fê Palermo
e claro que ela vai com a Fê Palermo aqui, certo? Lembrando que a Emily Lima, na minha opinião, gente, seria titular em várias equipes do futebol brasileiro, a Emily Lima, viu? Para mim seria titular em várias equipes do futebol brasileiro. Então o Palmeiras tem um bom elenco. Pois bem, vamos lá então, formado aí o quarteto. Então se ela for no 4-3-3, ela vai optar aqui no último jogo, certo? Ela foi com a Duda Sampaio. Será que ela gostou? Aliás, com a Duda Santos. Será que ela gostou da Duda Santos? Porque a outra opção dela aqui seria ela ir com a Ingrid, certo? Até mesmo a Isadora também pode fazer esse papel e a Laís Melo também. Então ela tem boas opções. Enquanto que aqui na direita também, gente, tem uma jogadora que tá pedindo passagem, que é essa menina aqui, ó, a Ana Guzman, certo? Essa menina tá pedindo passagem. Então a Rai Coutinho que se cuida aí, porque a Ana Guzman tá pedindo passagem. Então vamos lá, no meio a Duda Santos, certo? Ou ela pode optar por ir com a Ingrid. O que vocês acham, gente? Certo? Eu vou colocar aqui a Duda Santos, certo? E aí, aqui não tem o que dizer. Essa aqui tá jogando muita bola, que é a Andressinha. E do outro lado, vocês sabem quem, né? A Brena. Então tá aí o meio de campo. Que meio de campo, gente. Ela pode optar também por ir no 4-4-2. Ela pode colocar ou a Gláucia, ou a Raíssa Bahia, ou a Gláucia, ou a Raíssa Bahia. Cadê a Raíssa Bahia? Certo, tá aqui também nessa posição. Cadê a Raíssa? Ué, sumiu a Raíssa aqui. Sumiu a Raíssa. Aqui a Raíssa Bahia, certo? Ela pode optar com a Raíssa Bahia aqui, certo? Se ela for no 4-4-2. E a Raíssa Bahia, vocês sabem como tá jogando essa menina, né? Pois bem, e se ela for no 4-4-2, certo? E a própria Spinali também, né, gente? Spinali também, que é uma ótima defensora. Ela pode fazer aqui dupla com a Duda Santos ou com a Ingrid, caso seja a Ingrid. E aí no ataque no 4-3-3, não tem o que dizer, a Tainá Maranhão aqui na frente, certo? Só que a Tainá Maranhão, vocês sabem, né? O jogo da Tainá Maranhão, ela vem aqui, certo? Ela trabalha junto com a Andressinha, com a Duda Santos e a Brena, certo? Para visualizar a correria dela aqui na direita, na esquerda, certo? E aí, na central aqui do ataque, a Bia Zanerato. Mas vocês sabem que a Bia Zanerato, ela não fica aqui, né? Ela não fica aqui, ela faz esse ciclo aqui, ó, certo? Ela faz esse ciclo aqui. E do outro lado, ela foi com a Raíssa Bahia no último jogo. Exatamente, ela foi com a Raíssa Bahia. Essa menina é uma polivalente, joga muita bola. Agora, a Raíssa Bahia que se cuida aqui. A Ana Flávia tá voltando de lesão, certo? Uma grande opção aí para a Rosana Augusto quando ela tiver 100%. A outra opção no meio de campo também, aí no lugar da Duda Santos, é ela aqui, ó, a Diane, certo? Se no meio de campo, de repente, o Palmeiras esteja vencendo e ela quer segurar mais o meio de campo, uma opção aí, ela optar para a entrada da Diane ou no lugar da Brena ou no lugar da Andressinha. O problema é quem vai tirar, né? Para entrar a Diane. Então, grandes opções o Palmeiras tem. Tem também aí a opção da Grace Landazuri, certo? No ataque. Então, essa seria a provável escalação do time da Rosana Augusto para enfrentar as brabas do Timão. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. A Tápia, a Rai Coutinho, Paty Maldané, Poliana e a Fê Palermo. E aí no meio de campo, Andressinha, Duda Santos e a Brena. No ataque, Raíssa Bahia, Bia Zanerato e a Tainá Maranhão. Se ela não for nesse 4-3-3, ela deve optar por 4-4-2, que é um esquema mais seguro. Então, tá aí para vocês a provável escalação da técnica Rosana Augusto para esse confronto diante das brabas. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações das duas técnicas, a Emily Lima, que está estreando nas brabas, e também da Rosana Augusto. Esse jogo será sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília, na Arena
Barueri, certo? Então vocês ficaram sabendo aí as prováveis escalações e também a arbitragem para esse grande duelo e o histórico das duas equipes. Pois bem, vamos torcer que seja um grande jogo e nós vamos fazer o pós-jogo. Como o jogo termina da noite, possivelmente a gente faz um pós-jogo no sábado logo de manhã, beleza? Então vamos contar com vocês e fiquem aí no nosso canal vendo as novidades que a gente apresenta do futebol feminino. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.